sejam muito bem-vindos para mais um episódio da segunda temporada de Sotaques do Mundo. O Marifer Vargas, quem lhe fala, Carlos Escalona. Quantas vezes a gente precisou de tirar um documento e falaram que aí não podia? Quantas vezes você precisou de ir para a escola e fazer a inscrição das crianças, mas a pessoa não conhece seu documento e você não consegue? Você vai no médico, a mesma coisa. Então, muitas vezes as pessoas não conhecem uma instituição que sempre fala, você tem que ir para lá, para a DPU. A gente fala, que é DPU? Já a gente tem problema com as siglas. E aí chama, você tem que ir no DPU. Entrega um endereço e só fala, vai na DPU. vai na DPU. Mas que é a DPU? A DPU é na igreja. A DPU é o centro de todas as soluções. Porque vocês não podem, eles se podem. Aham. Tá? Porque com quem você vai falar lá na DPU? Que é isso? Você vai e fala assim algum lugar, vai na Polícia Federal, que não pode tirar a documentação, fala, bom, tem que ir na DPU. Na DPU? O que é É um isso? departamento daqui mesmo, é no segundo andar, no primeiro andar. Tem que ver com a polícia, tem que ver com a polícia, com a justiça. Que é isso? Então, Hoje vamos a gente entender o que significa DPU. que é a Defensoria Pública da União. Né? A Defensoria Pública da União, e a gente não tem outro com quem melhor falar que com um defensor público. Com quem vamos falar Com hoje? João Chaves. João Chaves é defensor público federal. É doutorando no programa de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC. É membro do Grupo de Trabalho Nacional para Migrações, Apatridia e Refúgio da DPU. E pesquisador do Observatório das Migrações de São Paulo. Tem graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco. E seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Marifê. Obrigado, Carlos. Estou super feliz de estar aqui e é um prazer também falar com todos que nos veem, todos que nos escutam. E fico muito feliz de poder falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Eu trabalho na Defensoria Pública da União há 13 anos. Eu acabei me tornando um migrante interno por conta da DPU. Eu sou da cidade do Recife e passei no concurso da Defensoria e minha primeira lotação foi São Paulo. Eu vim para passar um tempo sem saber se ia ficar, sem saber se voltava. Acabei passando 1 ano, 2 anos e fiquei. E tô em São Paulo já há 13 anos. Uma dica, João. Ninguém sai de São Paulo. É verdade, você vai ficando, né? Você vai ficando. Eu vou 3 meses e volto. Mentira. E aí, o legal é que eu acabei ficando em São Paulo como defensor público muito por conta das migrações, porque eu comecei a trabalhar, achei interessante. Trabalhei inicialmente com migrantes latino-americanos, né, naquela época da lei da anistia, em 2010, 2011. Trabalhei também num projeto de atendimento a mulheres migrantes presas e também o que se chamava na época presos estrangeiros, que tinham mais de 2.000 em São Paulo, entre homens e mulheres, em parceria com alguns colegas, especialmente uma colega chamada Nada Riviti, que ainda trabalha muito com esse tema, com a doutora Michael Nolan do ITTC, e comecei a gostar muito dessa área, né? Então fui me interessando. E em 2017, eu trabalhava na área criminal, fazia audiência criminal, até tribunal do júri, essas coisas. E em 2017, havia uma área de migrações e refúgio recém-criada na DPU em São Paulo, que era coordenada por um grande colega, o Daniel Chiaretti, que saiu da DPU. E aí eu assumi o lugar dele e venho coordenando essa área desde então. E hoje eu sou um caso raro, né, de um defensor público que é especializado em migrações. Eu só pego isso e por isso eu acabei tendo tanta especialidade no tema e me interessando. A partir daí veio o meu interesse de fazer pesquisa, né, de fazer o doutorado. E hoje sou muito grato ao campo das migrações porque me deu um caminho de trabalho diferente, sabe? Me deu uma chance de fazer algo novo, de construir algo novo na defensoria. Ótimo. João, o que é a DPU? Bem, essa é a mais importante, né? Exato. Defensoria Pública da União é um órgão que está previsto na Constituição do Brasil desde 88. Quando a gente fala em defensoria pública, normalmente eu gosto de dizer que é o advogado de quem não pode pagar advogado. Ok. A Constituição previu que existe um direito de assistência jurídica gratuita a quem não pode pagar com recursos próprios.
e criou uma instituição só para isso. A Defensoria, ela não é vinculada ao governo, é uma instituição independente, tem um orçamento próprio, ela é conduzida por defensoras e defensores públicos, e a ideia é prestar assistência jurídica integral, ou seja, em casos individuais e também no que nós chamamos de tutela coletiva, que é a defesa coletiva de direitos de todos os migrantes, de todas as pessoas que sofrem determinada violação de direitos, por exemplo, na área do consumidor, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas idosas, pessoas com deficiência, o que nós chamamos de grupos vulneráveis. E ela acaba sendo, no Brasil, muito associada ao próprio processo de redemocratização. Então, o que nós sempre dizemos é que a Defensoria Pública é, de certo modo, filho da democracia no Brasil. E nesse processo de, vamos dizer, quase 40 anos da Constituição, a Defensoria Pública ela foi se fortalecendo muito. Ela foi criada em vários estados. Alguns estados têm uma criação bem recente, como, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo só existiu a partir de 2006. E hoje há uma distinção entre Defensoria Pública da União, que trata de temas ligados ao governo federal, e Defensoria Pública dos estados. Cada estado tem um, além do Distrito Federal. Qual é a diferença entre Defensoria da União, que é a DPU, e as DPEs? As DPEs trabalham com temas muito ligados à justiça estadual. Por exemplo, questões de direito de família, questões criminais, questões de briga de vizinho, de inventário, ações de indenização, ações entre particulares, e também tem um trabalho de tutela coletiva, de advocacy, etc. E a DPU trabalha muito na área federal. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, ações contra a Caixa Econômica Federal. Quem tem problema de financiamento habitacional, Minha Casa Minha Vida, questões bancárias, saque indevido, pode procurar a DPU. Tipo assim, desculpa. Já falaram para mim, eu fui abrir minha conta, salário do meu trabalho, no Banco do Brasil. E eu levo todo, e levo até a carta do meu empregador, e meu documento passaram por quem me atendeu, outra pessoa, até que chegou o gerente. Aí o gerente desce, da lá do Olimpo, e disse assim, é que você é estrangeira. Nossa, é que você sabe que o Banco do Brasil é para os brasileiros. Que absurdo isso, né? Aí eu fui no Banco do Brasil como uma pessoa comum, qualquer um. Aí eu internalizo meu conhecimento sobre migração, sobre os meus direitos, sobre tudo. E aí eu começo a debater com o cara. O cara se veio desarmado e abriu a conta para mim. Sim. Mas aquele que não sabe isso. Também pode procurar a DPU. Como eu te disse, a nossa questão é que nós atuamos contra órgãos federais. Então, o Banco do Brasil, ele é uma sociedade de economia mista, uma questão jurídica, né? E aí você tem que procurar a Justiça Estadual e a Defensoria Pública do Estado. Caramba! Então, a DPU só atua basicamente contra um banco, que é a Caixa Econômica, por conta da questão federal. Outro exemplo é previdenciário, né? Todo mundo que tem problemas com o INSS, aposentadoria, auxílio-doença, o BPC, que é o benefício de prestação continuada previsto pela LOAS, pensão por morte, procura a DPU em caso de benefícios negados. Okay. Nós atuamos também em questões criminais da área federal, porque no Brasil há crimes federais também. Por exemplo, tráfico de drogas, se for cometido com características internacionais, pessoas que são presas com drogas no aeroporto. Estelionato contra o INSS, moeda falsa. Então, há uma quantidade bem grande de crimes que são da Justiça Federal e a DPU atua. E é por essa razão de vinculação com questões relativas ao governo federal que a DPU atua com migrações e refúgio. Porque, como vocês sabem, né, todo o processo migratório no Brasil, como em quase todos os países que têm esse sistema federal, são ligados ao governo federal. Então, a Polícia Federal, que faz a emissão, o Ministério da Justiça. No caso dos refugiados, o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados.
Então, por conta disso, a DPU também faz assistência jurídica para migrantes e refugiados em processos de regularização migratória, solicitações de reconhecimento como refugiado, multas migratórias, naturalização, deportações e expulsões, pessoas que querem evitar a expulsão. Mas eu queria saber essa diferença. Qual é a diferença de Deportação deportação e expulsão. expulsão? Esse é um caso bem interessante, é bem jurídica nessa A gente distinção. estudou, viu? A gente viu certo. a gente estudou para perguntar para você. Tá certo. Isso mesmo. Deportação, ela é prevista na Lei de Imigração 2017 como uma forma de saída compulsória de um migrante do Brasil. É a pessoa que está de modo irregular no Brasil, não se regularizou, então o Brasil pode notificar essa pessoa para sair. Ok. E se essa pessoa não se regulariza no prazo de 60 dias, pode ter uma ordem de deportação para ela. O que acontece? O Brasil, historicamente, não deporta pessoas. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, dos países da União Europeia, da Austrália, do norte global. A gente tem uma política aqui de não deportar por muitas razões, que vão desde uma orientação de que é melhor regularizar do que gastar dinheiro deportando, como até mesmo falta de orçamento. Mas esses casos de deportação são até bem raros, muito raros. O que acontece muito são ações de expulsão, são processos de expulsão, em que uma pessoa comete um crime no Brasil, é condenada, e por ter sido condenada a um crime no Brasil, há a previsão da lei de imigração de que ela pode ser expulsa após o cumprimento da pena. Ok, Porque- cumpre pena, Isso, e é expulsa. X anos, o que Isso. seja, e logo tem que se retirar do país. Tem que Isso. ser. Ou é Mas expulsa. é voluntário ou é Ela, já... ela pode sair voluntariamente depois do cumprimento da pena, muitas pessoas querem isso, e outras querem permanecer. Ok. Mas enquanto permanecem, não pode se regularizar, então vira o que a gente chama de um Fica aquele limbo aí que não pode... eu chamo de zumbi jurídico, porque a pessoa está no Brasil, o Brasil não expulsa, porque não tem uma ordem, não tem um orçamento, não tem previsão orçamentária para isso, e quer ficar no Brasil. E a lei de imigração prevê que em determinadas situações a pessoa pode ficar no Brasil. Por exemplo, quem mesmo tendo cometido um crime tem filhos, tem cônjuge ou companheira brasileira, ou de repente tem alguma situação de saúde grave, portador do HIV, ou tem uma idade muito avançada. Então, a DPU faz a defesa nos processos de expulsão e, se não tiver sucesso, nós podemos entrar com ações na justiça para anular essas expulsões, demonstrando que a pessoa tem relação socioafetiva e de dependência econômica com os filhos, que tem uma situação grave de saúde. Então, esse é um trabalho que nós fazemos também. Por exemplo, uma pessoa que cumpre pena, cometeu um crime federal, cumpriu pena aqui no Brasil, mas se ele retorna ao seu país de origem, ele pode ser perseguido lá. Essa pessoa pode virar solicitante de refúgio e possível refugiado no Brasil? Sim, e nós fazemos essa orientação também. O Brasil tem, como vocês sabem, uma lei do refúgio bastante progressista, né, que reconhece não só perseguições individuais, como também a situação da Venezuela, né, que é grave e generalizada violação de direitos humanos, que às vezes é chamada de Cartagena, por ter sido prevista numa declaração em Cartagena, na Colômbia, em 84. Se a pessoa está nessa situação, é muito comum que ela procure a defensoria para dizer, olha, eu sou refugiada, quero solicitar refúgio. Então, o que nós fazemos? Orientamos essa pessoa a fazer uma solicitação de um sistema próprio do refúgio, que é o Sisconari, Sim. ou encaminhamos para parceiros que fazem isso, né? Aqui em São Paulo nós temos o SIC do Imigrante, o CRAI. A pessoa faz essa solicitação e a defensoria faz o acompanhamento dela. Nós não acompanhamos nas entrevistas, até porque não temos pessoal para isso. Ok. Em outros países há essa previsão de um defensor que acompanha na entrevista, é o caso da Argentina. O Brasil não. Mas, por outro lado, isso é uma coisa que nós sempre divulgamos, né? Existe em toda sessão de julgamento do CONARE a presença de um defensor público, e nós temos um defensor especializado para isso, né, que é o meu colega Gustavo Zorté, de Brasília, e faz sustentações orais, analisa os casos. A DPU produz até mesmo estudos para fortalecer a nossa argumentação de que a pessoa é refugiada. Nós chamamos isso de estudo de país de origem. E somos reconhecidos como uma instituição que presta uma assistência jurídica de qualidade
nas sessões de julgamento. Então, e se a pessoa perder no julgamento, né, não for reconhecida, nós podemos até recorrer. E se o recurso for negado, há até a possibilidade de entrar com ação judicial para mostrar que a pessoa de fato é refugiada. Vocês são os heróis da persistência. A defensoria no Brasil tem essa característica, né? A gente sabe que é muito difícil fazer defesa de pessoas em situação de necessidade econômica, por muitos motivos. Muita gente diz, porque eu sou pobre, eu não tenho direito a advogado. Você tem advogado. As defensorias públicas dos estados e a DPU tem um quadro muito bom, mas é um quadro muito pequeno, mas é um quadro que eu posso dizer bastante qualificado. Okay. O que nós temos são questões estruturais, por exemplo, de dificuldade de produzir provas, de produzir documentos. Isso atinge muito a população pobre do Brasil, isso é difícil. Às vezes a gente tem necessidade de produzir documentos do exterior e a pessoa não consegue mandar. Então, a nossa luta é muito essa, de produzir prova e a partir daí a gente fazer um trabalho de assistência de qualidade. E principalmente, eu acho que a luta do defensor público, no meu caso, né, trabalhando com migrações, é de cuidar de cada caso individualmente, ou seja, a gente tem que ter um sistema que receba as pessoas, faça uma triagem adequada, colete documentos, equipes de atendimento, que eu posso até falar depois sobre isso, e ao mesmo tempo pensar no cenário mais geral, ou seja, fazer recomendações, fazer o que nós chamamos de advocacy, né, que é questionar os ministérios, falar com parlamentares nas comissões do Congresso, né, da Câmara, do Senado, até mesmo participar de reuniões no âmbito internacional, né, na Comissão Interamericana, em reuniões dos diversos organismos da ONU. Então, como você consegue conciliar cada caso, o caso individual daquela pessoa que precisa de uma orientação para requerer autorização de residência pelo Mercosul, que é super simples, até você discutir, por exemplo, políticas de fechamento de fronteiras durante a pandemia. Certo. Então, essa é a dificuldade, de conciliar essas duas frentes. E sobre esse caso do fechamento das fronteiras, lembro que minha mãe chegou em fevereiro de 2020. Não, em março. Março. Aí, uma semana depois, fecharam a fronteira. Isso. E minha mãe tem a passagem para voltar em 3 meses. E aí, assim... Tanto é que e ela ficou aqui 2 anos com a gente. Para ela, e tanto é que o passaporte dela venceu aqui, estando aqui. E aí a gente, e agora? A gente faz o quê? Minha mãe, será que a gente regulariza minha mãe e ela consiga sair com um documento, com autorização de residência provisório para voltar para sua casa? Será que a gente faz o quê? Ou seja, foi assim, 1000 perguntas, 1000 coisas sem saber o quê, né? Não, e na época da pandemia, muitas pessoas também receberam aquela notificação de expulsão. Porque... De expulsão. Porque não renovou o documento, porque não regularizou a situação. A Polícia Federal estava fechada. Olha, eu vou dizer para vocês já sabem, né, que eu acho que a população migrante foi uma das mais atingidas durante a pandemia, por muitos motivos. O que a gente vê, né, eu sempre tento colocar isso em destaque, né? O trabalhador migrante que está no Brasil, ele muitas vezes ganha em real para pagar despesas em dólar, que é a despesa da família que está no exterior, desde o Mali, Venezuela, Haiti, Nepal, Congo. Então, se você tem uma crise econômica, a pessoa ela entra em crise porque ela precisa mandar dinheiro e não está conseguindo trabalhar. O trabalhador fazia comida, não conseguiu mais durante a pandemia, não tinha mais gente na rua para vender. Então, já houve essa dificuldade. Eu percebi também muita dificuldade de saque do auxílio emergencial, né, que vocês lembram. Então, a gente lutou muito na defensoria para que fossem aceitos documentos de identificação, porque estrangeiros. O migrante chegava na agência, dizia, olha, eu consegui, mostrava aquele aplicativo. Então, minha caixa tem aqui. Caixa tem. E dizia, não, eu não posso reconhecer o seu passaporte como documento válido. Você tem que se regularizar. A polícia estava fechada. E houve esse caso também das pessoas que entraram e não se regularizaram porque havia as portarias que diziam que a fronteira estava fechada.
E eu, pessoalmente, trabalhei muito com esse tema, né? Então, na Defensoria, ao longo de 1 ano e meio, nós entramos com as 5 ações civis públicas, recomendações, participamos de reuniões com o relator especial da ONU para as Migrações, o Dr. Filipe Gonzalez, reuniões com ministérios, com a sociedade civil, e foi uma luta muito grande, porque o Brasil adotou uma política muito restritiva e muito desigual, que permitia que as pessoas, durante quase toda a pandemia, entrassem livremente se viessem de avião, e impediu a regularização de quem entrasse por via terrestre. Exato. Que são bolivianos, peruanos, venezuelanos, haitianos, pessoas que estavam em necessidade de proteção. Então, a nossa luta foi para que fosse possível e, aos poucos, fomos conseguindo, né, a partir do final do meio de 2021, e em 2022 a situação se normalizou. Mas, para vocês verem, ainda hoje, aquela portaria está lá. Fizemos um pedido de revogação e o governo federal sequer avaliou essa possibilidade. Então, ainda a gente tem a luta ainda para derrubar aquela portaria, mesmo que ela não seja mais aplicada. E outros temas, né, que nós tivemos, como, por exemplo, o INSS não reconhecer o documento do solicitante de refúgio, aquele protocolo em papel. Grandão. Que é uma folha A4, sei lá. Ou empregadores que não aceitam aquele documento. Então, a DPU tem alguns ofícios gerais que nós dizemos: senhor empregador, senhora empregadora, esse documento é um documento. Ele permite a contratação. Então, todo um trabalho também que é de educação em direitos, né? De sensibilizar empregadores, funcionários públicos, diretores de escola, para permitir que a criança possa se matricular sem documento, ou sem o histórico escolar do país de origem. Sim, a tradução juramentada desse histórico, desse boletim com que chega a criança. Acho que também deve ser um papel como se chama? De conscientizar também. Sim. Porque tem muitas vezes que tem essas leis, tem esses acordos, mas na escola, no banco, essa informação não chega. Então também depende do atendente, como ele interpreta esse papel, como interpreta a lei. Então fala assim, ele fica num quaderninho. É isso que eu aprendi, esse documento eu não conheço. Essa receita é o que me ensinaram e não posso sair daí. Você vai com o documento e fala, beleza, mas é isso. E aí tem esses problemas. Então, também tem coisa, Carlos, que eu acho muito difícil no dia a dia de assistência jurídica ao migrante, que nós somos um serviço, né, que está em todos os estados da federação, temos cerca de 70 e poucas unidades no Brasil, 680, se não me engano, defensores. Peço desculpa porque eu sou ruim de números, mas é por volta disso. E esses serviços, eles são procurados pela pessoa que vem e diz: olha, eu fui no banco e não deixaram eu sacar o benefício. Ou fui na Polícia Federal, disseram que está faltando documentos. Aí a gente pergunta: olha, o que eles disseram? A pessoa não consegue explicar porque ela não entendeu. Exato. Então a gente tem todo um trabalho do que eu tenho chamado de devido processo legal no caso da Polícia Federal. Ou seja, a polícia tem que dizer por que não deu o documento, por que não registrou, né, a autorização de residência. E o que está faltando? Para que o migrante ele possa levar o advogado ou o defensor público dizendo que está faltando isso. Então, a gente muitas vezes tem que mandar ofícios perguntando o motivo. Responde. Aí a pessoa que já está com uma dificuldade financeira tem que ficar gastando passagem de ônibus para um lado e para o outro, especialmente São Paulo, que é uma cidade muito desigual, né? Que a distância acaba impedindo as pessoas de acessar os serviços. E o que em várias missões que nós fazemos pela cidade, nós percebemos que quanto mais longe do centro expandido, por exemplo, o extremo sul, especialmente o extremo leste, né, Guaianazes, São Mateus, etc., mais as pessoas têm dificuldade de informação. Então, muitas vezes a pessoa não sabe. Ela diz: olha, eu sei que eu tenho direito, como nacional da Bolívia, a requerer autorização de residência do Mercosul, do Acordo do Mercosul. Mas eu não sei que documentos eu preciso, eu não sei como chegar na polícia. E a pessoa fica 2, 3, 4, até casos de 10 anos morando em São Paulo, sem se regularizar, por não saber como fazer isso. Então, a Defensoria Pública da União tem essa luta também de tentar se aproximar mais. Isso a gente faz com mutirões, participando a convite de parceiros, fazendo cartilhas de orientação, melhorando o nosso site, que é o dpu.def.br, né, que eu posso falar depois.
e, de algum modo, fazendo esse trabalho de educação em direitos. Você pode obrigar a Polícia Federal a ter atendente que fale em diferentes línguas? Isso é interessante. A polícia... A contratar migrantes que têm algum tempo já de permanência aqui, que conhecem e que podem ser formados, instruídos no atendimento. Ou pelo menos assim, um atendente que fala espanhol ou que fala inglês. Não, e eu acho E também até francês, interessante. porque são as nacionalidades que dia a dia vão lá. E acontece muito lá também que você vai no site da Polícia Federal, tem uma documentação, requisito, você leva e, falei, sempre tem um terceirizado, um atendente, como que ele interpreta e fala assim, tá faltando documento X. Sim. Mas você fala assim, mas no site não aparece isso assim. Certo. Mas já tá pedindo esse documento. Como você vai brigar com essa pessoa? Não. Então você vai no outro atendente e ele não pede esse requisito. Claro, ele... Assim aconteceu uma vez, assim, por experiência própria com minha mãe. Foi com meus pais. Com meu pai foi tudo tranquilo. Aí quando eu fui no agendamento para minha mãe o outro dia, aí a mulher começou a pedir um monte de documento que no site não estava, o outro dia não mandaram. E depois chegou outra mulher e falou assim, não tem problema, deixa assim. E aí chegou outra assim e falou, passa comigo. E aí foi outra coisa. Então aí você fala... Sim. Não estou entendendo. Ou seja, cada um fala uma coisa, cada um interpreta uma coisa. Não, e a importância de que os atendentes, no caso da Polícia Federal ou qualquer outro que faça esse atendimento ao público migrante e refugiado, a importância que tenha a população migrante trabalhando aí é porque conhece o contexto de onde a pessoa vem. Sim. Entende que um congolês está sofrendo, entende que um venezuelano está vivenciando, entende as problemáticas próprias dos países de origem, né? Muitas E vezes... não é só um carimbo, muitas vezes chega uma pessoa que chegou pela primeira vez, não está conseguindo se comunicar, fala português, está aprendendo, e a pessoa fica irritada porque a pessoa não sabe se comunicar. Claro. Porque não entendi. Ou Porque muitas não vezes não é entendeu, alfabetizado, então não Sim. sabe preencher o formulário. Esse tema do atendimento da Polícia Federal, eu acho que marcou minha trajetória toda como defensor nessa área de migrações, porque é o grande gargalo que nós temos hoje, né? A Lei de Migração de 2017 é muito favorável à regularização migratória, mas toda a regulamentação dela é muito burocrática na exigência de documentos. A gente tem lutas e lutas para flexibilizar isso, mas o atendimento da polícia acaba sendo o grande gargalo. Por quê? Aqui em São Paulo, a Polícia Federal tem um volume muito grande de atendimentos, que é concentrado na Delegacia de Imigração, DELEMIG, e nós percebemos que há sempre essa queixa de informações desencontradas, de checklists, né, que são aquelas listas de documentos que não são explicadas, e principalmente o migrante não saber qual documento que faltou e por que faltou. Exato. Ao longo do tempo, nós fizemos vários pedidos à Polícia Federal para que melhorasse isso e melhorasse um outro problema, que é o da falta de vagas de atendimento. A pessoa ficava lá, tentava agendar, não conseguia. É uma lotérica esse negócio. No caso do atendimento, do agendamento de vagas, houve um progresso por conta da Operação Horizonte, né? E eu digo sempre, eu sou servidor público. Quando o serviço público avança, eu tenho que parabenizar. Lógico. No caso, a Polícia Federal está de parabéns, conseguiu praticamente acabar essa falta do atendimento. Hoje é possível fazer o agendamento em diversos locais, né, dentro dessa operação, mas o problema da qualidade do atendimento permanece. Então, depois de várias provocações, a DPU, no caso eu, por meio do Grupo de Trabalho Nacional, fizemos uma recomendação para que a Polícia Federal reveja todos os seus procedimentos, qualifique o atendimento, e isso inclui ter atendentes que falem outras línguas, que explique, crie um padrão de documentos explicando detalhadamente qual documento é necessário, dando decisões escritas para que a pessoa saiba por que não foi atendida ou por que não conseguiu registrar, para evitar aquela informação verbal, de boca, que muitas vezes se perde. Exato. Então já existe isso, eu espero que esse ano a gente tenha avanços. Mas é um tema que é complicado também por outro motivo. Em cada unidade da Polícia Federal no Brasil, se criam regras informais que prejudicam muito a orientação jurídica. Você dá uma orientação e aí diz, mas isso é muito comum em Roraima. Sim. Em Roraima não se faz assim, em São Paulo se faz assim, no Rio é de outra forma. Então, a qualificação do atendimento da polícia
é um passo fundamental. Eu estou até torcendo para que esse tema apareça nesse processo de discussão da Comigra, né, Por favor. vai ocorrer em junho, né? Espero que, não sei se o programa já vai ter saído ou não, mas eu espero que seja um tema na Comigra. Até onde chega a DPU? Qual é o limite da DPU? Fala, olha, a gente entende, agora está entendendo que é uma esfera federal. Até onde chega? Olha, a DPU pode falar, a gente não pode mexer com isso. Ou até aqui eu posso atender a você. Até aí... Isso é um caso, Marifê, que me deixa sempre triste, que é o que a gente chama de encaminhamento à DPE. Por quê? Chegam muitos casos que são transversais, em que a pessoa apresenta várias questões e quer resolver todas, claro. Então, é a pessoa, por exemplo, pessoa migrante que quer fazer regularização migratória e tem uma questão também que está cuidando de um sobrinho, porque a mãe está em outro país. E a gente tem que orientar essa pessoa, dizer, olha, a DPU, ela não atua em questões de guarda de criança, não atua em questão de separação, divórcio, alimentos, a pessoa quer pedir alimentos do outro genitor. Direito de família, não. Direito de família. Então, nesse caso, nós encaminhamos para a Defensoria Pública do Estado. E, felizmente, aqui em São Paulo, a DPE teve um avanço nos últimos anos, que foi a criação de um serviço de atendimento para migrantes no SIC do imigrante. Então, uma vez por semana tem defensoria no SIC para fazer esses atendimentos. Ou muitas vezes a pessoa chega e diz, olha, eu tenho um familiar que está preso por roubo. Não é da Justiça Federal, é da estadual. Então, a gente encaminha para a DPE. Agora, também sempre me perguntam, como defensor público, assim, olha, se a pessoa chega com um pedido absurdo, que não faz sentido nenhum, você é obrigado a atender? Não. Por exemplo, eu quero me naturalizar argentino, ou inglês, ou americano. Porque eu sinto no meu coração que eu sou daquele país. Aí eles dizem, olha, que não tem fundamento, e outra, que nós não podemos atuar contra outros países. Então, eu não posso, por exemplo, entrar com ação para obrigar o consulado do país X a fornecer um documento. Eu posso... Aí a gente explica, olha, eu sei que você precisa dessa certidão de antecedentes criminais do seu país que não quer emitir. Eu não posso entrar com ação contra seu país, mas eu posso tentar outra forma, que é entrar com ação contra a Polícia Federal, que a gente chama de mandado de segurança, para que processe o seu pedido de regularização migratória, né, da autorização de residência, sem esse documento, alegando que você é um solicitante de refúgio, que não pode ter contato consular, que o seu consulado não quer fornecer. Porque não existe embaixada ou consulado. Ou que não existe, é muito comum, né? Então, hoje, nós entramos com muitas ações assim, para dispensar documentos. E quando são situações realmente absurdas, que a pessoa não tem direito, nós fazemos isso, damos a orientação, dizemos, olha, você não tem direito, e nesse caso o processo é arquivado na Defensoria e revisado por uma segunda instância, nós chamamos de Câmara de Coordenação e Revisão, que revisa para confirmar se o defensor fez certo ou não. Então, é importante que as pessoas saibam que não é o defensor que decide sozinho. Existe uma estrutura interna de revisão para garantir que a assistência seja prestada corretamente. Nossa. E esse papel, você mencionou o GT, né? O Grupo de Trabalho. O papel que desenvolve o GT dentro e os alcances também do GT. A DPU criou essa estrutura em 2014 e hoje já são cerca de 15 grupos de trabalho nacionais temáticos. A ideia é de especializar pessoas ou colegas que possam formular soluções nacionais ou debater nacionalmente sobre os temas e orientar, contribuir, ajudar com o atendimento individual nas unidades. Eu fico muito feliz, eu já vou completar agora 6 anos, né, da minha participação nesse grupo de trabalho, e a ideia sempre é de fazer tutela coletiva, que é recomendação, ações civis públicas, com o que nós chamamos de defensores regionais de direitos humanos, que são defensores em cada unidade, em cada estado, em que a DPU atua, que fazem as ações civis públicas, participar de audiências públicas, fazer advocacy, né, que é
discutir com ministérios, com parlamentares, com Polícia Federal, e também um trabalho que é de formular teses, de formular ideias, discutir com a sociedade civil. Então, num certo momento, eu acho que eu sempre digo isso, eu discuto mais com sociedade civil do que com meus próprios colegas da Defensoria, porque a gente é muito próximo da sociedade civil. Então, troca ideias, tem estratégias conjuntas. E eu acho que um avanço que nós tivemos muito grande foi de produzir materiais voltados ao público migrante. Okay. Então, com o apoio da OIM, né, Organização Internacional para as Migrações, nós fizemos em 2022 3 cartilhas bem explicativas sobre regularização migratória, o que envolve refúgio também, naturalização, que é um tema cada vez mais presente, né? Muitas pessoas que querem se naturalizar e não sabem como, acham que é difícil, a gente mostra que não é, que é possível. Tem pessoa aqui que tem mais de 10 anos e pensa que não pode. E aí a gente mostra, diz, olha, é possível, você precisa de documentos, orienta como funciona o sistema de requerimento. E também um tema que é muito interessante, que é o de emissão de vistos no exterior. Muitas pessoas querem trazer seus familiares de países para os quais o Brasil exige visto. Vou dar alguns exemplos. República Democrática do Congo, Angola, vários países da África, da Ásia, o caso de Bangladesh, por exemplo, Haiti, Afeganistão. Até agora, tema, né? de Afeganistão. Então, nós orientamos sobre como a pessoa deve requerer o visto. Se o visto foi negado, nós pedimos informações para saber o motivo, para tentar questionar e pedir uma revisão. Em alguns casos, podemos entrar com ações judiciais. Então, eu brinco também que, falando com colegas de outros países, principalmente da Argentina, né, que nós temos um contato muito grande, eles dizem, olha, vocês fazem uma coisa única no mundo, né? A DPU é a única defensoria que defende gente que nunca nem entrou no Brasil, que quer entrar. Então, ele quer chegar, já porque nós entendemos, né, que o direito de reunião familiar, ele está previsto na lei de imigração e ele para garantir o direito de reunião familiar da pessoa que está no Brasil, que é o chamante, a gente tem que garantir o direito da pessoa que quer vir requerer o visto. Então, esse é um trabalho bem, bem legal, bem diferente. Nunca pensei na vida que eu ia ter de trabalhar com esse tema e ter que pensar como está a situação da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, em Dhaka, em Kinshasa, em Luanda. É bem interessante. É bem, bem diferente. E quando, assim, uma questão que veio na minha cabeça agora, você estuda direito. Quando você faça direito, você sai advogado e tem alguma especialização, na pós-graduação em imigração? Não, em direito migratório, isso é bem interessante, porque... Eu tenho algumas matérias, mas... Tem matérias, mas não algo tão concentrado. Houve a criação, há uns anos, do mestrado em Direito das Migrações da Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que é pioneira e muito interessante. E o tema tem aparecido em algumas especializações. Mas o que eu noto, né? Nós tivemos a lei em 2017... e que criou um novo direito migratório para o Brasil, né? E se você vai numa livraria jurídica, não tem livros de direito migratório. Difícil achar. É difícil achar na internet. Então, eu sempre tenho trabalhado com essa ideia de construir o direito migratório, né? Então, fiz um esforço pessoal nos últimos anos, né, de sempre participar de eventos, fazer live, ter um curso online muito interessante da Universidade de Caxias do Sul, organizado pelo meu colega Adriano Pistorello, né, advogado, que é o Formigra, que junta muita gente para falar de vários temas. A gente tem que trazer Adriano, assistir no telão. Vocês podem também ver que há um curso organizado pela DPU, que é o Novo Direito Migratório Brasileiro, em parceria também com a OIM, que é disponível para advogadas, advogados ou pessoas que fazem atendimento. E a gente está nesse trabalho de construção, né? Porque tem muitos temas que ainda não foram debatidos, muita gente não conhece, não sabe, e eu tenho esse compromisso sempre de fazer essa divulgação, seja como defensor público, como ativista, militante, né? Então, estou aqui, por exemplo, essa camisa do Gairoski, que é o grupo de atendimento a imigrantes do oeste de Santa Catarina, né, em Chapecó, que é um lugar que não tem defensoria, então a gente precisa muito da sociedade civil.
É uma dificuldade de informação e também da gente construir, pensar, formar estudantes que saibam aplicar, para que no futuro a gente tenha advogados especialistas. A gente sabe que a advocacia na área de migrações, eu noto que tem uma dificuldade, que tem muitos advogados especialistas numa área do que a gente chama de global mobility, que são grandes empresas, executivos. Isso que eu tava... Porque, assim, muitas vezes eu já fui na Polícia Federal e chegam, assim, você vê homens, mulheres de terno, e o advogado do lado, assim, nem perguntam, vai, só sobe, já passa, tira foto, pega digital, sai com o documento pronto. Pois é, e para o migrante comum, trabalhador comum, solicitante de refúgio, a gente vê que não tem um acesso tão grande a esses serviços. E a Defensoria Pública da União sempre vai atender, claro, mas é importante que haja uma advocacia especializada em migrações. Por isso que eu faço sempre esse esforço de tentar dar cursos, participar de cursos online, fazer materiais. Cátedra João Chaves. Que é isso, filha? Não, jamais. Jamais. E eu posso dizer que hoje a gente tem advogados e advogadas em maior número do que há 5 anos. Por outro lado, o que eu noto também é um perigo desse mercado jurídico. E aí eu fico até numa posição difícil porque não sou advogado, né? Não sou da OAB. Que é o medo que eu tenho de serviços de baixa qualidade ou que enganem os migrantes, que cobrem muito alto por coisas muito simples, que aproveitem da desinformação. Então é muito importante a gente ter esse mercado com qualidade, né? Acontece muito. Que tem organizações, tem locais que oferecem serviços que são gratuitos. Tipo para agendamento, para agendar, para preencher o formulário. Tirar um CPF. Coisas que cobram por fazer só porque a pessoa não tem o conhecimento de que acessar aos centros de referência. Pois que conhecimento é poder. Saber o poder. Então isso é muito importante, a gente ter serviços de despachantes, de advogados que possam dar informações qualificadas e que o migrante também saiba se precisa ou não contratar esse serviço, para ter essa opção, né? Então, eu acho que o que a gente puder divulgar de checklists, de materiais informativos, que cheguem nas comunidades, em parceria com a sociedade civil, eu acho que é muito importante, né? Na Defensoria, eu aprendi isso, que sem o diálogo com a sociedade civil, com as comunidades, nós somos apenas mais um escritório de advocacia, só que público. A gente fica lá sentado, recebe, tenta receber com qualidade, mas é importante que haja esse trabalho para fora do prédio, dos muros da DPU, né? Por isso que é tão importante diálogo com comunicadores sociais, com ativistas, com as lideranças migrantes em São Paulo. O atendimento da DPU tem diferentes línguas? Sim, tem. Isso é uma luta, porque, olha, esse é um desafio enorme mesmo, porque nós atendemos em São Paulo uma gama muito grande de nacionalidades. Eu acho que o CRAI, que é um parceiro histórico da DPU, tem isso mapeado, mas eu acho que são mais de 90 nacionalidades contempladas. E com questões linguísticas das mais diversas. Desde ter atendentes que falam inglês, francês, espanhol, até pessoas que não falam esses idiomas e falam idiomas muito específicos. Dialetos, ou, por exemplo, o creole haitiano, bambarrá, peu. Bambarrá é de onde? Bambarrá é da Costa do Marfim e Mali, salvo engano. Né? Peu, que é da Guiné, Swahili, ou pessoas que falam inglês como segunda língua, não como língua nativa. Enfim, temos uma quantidade muito grande de línguas a contemplar. E o que nós fazemos na DPU? Nós temos falando especificamente do atendimento em São Paulo, nós temos uma equipe de 10 estagiários de graduação, 2 estagiárias de pós-graduação e uma advogada. E temos alguns critérios. Nós damos preferência a contratar pessoas migrantes ou com histórico de imigração, pessoas negras, da comunidade LGBTQIA+, com uma política afirmativa, né, de inclusão, mas também favorecendo a diversidade linguística. Então, sempre tentamos contratar, ter na equipe pessoas que falem inglês, francês e espanhol, não todas, mas pelo menos alguma. Temos uma luta sempre para ter um falante de árabe, temos agora um estagiário
que é também uma liderança migrante que fala árabe, mas ainda empacamos em alguns temas, como, por exemplo, Farsi para a comunidade afegã, creole, para pessoas haitianas que não falam francês. É sempre uma luta. Normalmente, as pessoas trazem alguém que faça a tradução, mas nós não temos, por exemplo, mediador cultural. Eu posso recomendar um que é fundamental. Se a DPU tivesse orçamento, seria maravilhoso. E nós temos outras dificuldades. Por exemplo, o atendimento é feito por estagiários, então são pessoas que estão em formação. Eu faço a supervisão, fazemos capacitações. Eu acho que é importante para formar profissionais que possam atender, mas não temos na DPU São Paulo assistente social, não temos psicóloga, não temos uma equipe de apoio. Então, contamos sempre com o apoio do CRAI, que é um serviço de excelência, né, da Prefeitura de São Paulo, que já vai completar 10 anos, e tem essa equipe, e nós fazemos essa parceria. Então, nós atendemos segunda a sexta, todas as manhãs, no começo da tarde, na DPU, que fica perto do metrô Brigadeiro, na Rua Teixeira da Silva, 217, e todas as quartas atendemos pela manhã no CRAI, alguns casos mais sensíveis que a coordenação jurídica do CRAI nos encaminha, e sempre que possível participamos de mutirões externos, então organizados nos CELS, aqui em São Paulo, no SIC do Imigrante, fins de semana. Então eu acho que nós sempre temos essa iniciativa de levar a equipe, né? E graças a Deus eu sempre tive uma equipe muito boa. E se não fosse essa equipe de estagiárias que vai se renovando há quase, não sei, acho que 7, 8 anos desde que eu estou nessa área, não sei como seria. Então, como eu digo, olha, você vai na defensoria, você não vai me ver, nem ver meus dois colegas, Fernanda Zanetti e Emanuel Marques, que fazem o acompanhamento dos casos, e são nós três somos os defensores da área. Você não vai nos ver lá todo dia, mas a equipe está sempre lá e está sempre orientada por nós, e eu estou sempre dando apoio. E a boa liderança não é nada sem uma boa equipe. Sim, claro. Exato. Claro. E uma boa equipe não é uma boa equipe sem uma boa liderança. Vem bastante isso, né? Nossa, João, você quer beber com a gente aqui? Gente, não tanta coisa, assim. Estou super feliz de vir poder falar da DPU, até porque tem coisas que muita gente, como eu disse, não sabe, né? Muita gente acha, vocês falaram no começo, a DPU é o quê? É um órgão da polícia? Não, não é. É uma instituição autônoma. Às vezes a polícia diz, olha, a DPU reclama muito, só que eu digo, veja, o meu trabalho é esse. Eu sou defensor público, eu tenho que defender. Tem que se preocupar se a DPU está calada, aí está acontecendo alguma coisa. Pois é, eu preciso ter esse trabalho mais combativo, né, de dar a cara. Muitas vezes eu dou a cara até demais, eu acho, mas é o meu jeito, eu gosto de trabalhar assim. Eu acho que o trabalho com migrações, ele me deu, Carlos, uma possibilidade muito grande de crescer como ser humano, de perceber outras realidades, de descobrir que o mundo é muito grande, que as pessoas vivem de modos muito diferentes, de perceber determinados sofrimentos, determinadas dores pelas quais eu não passei, e de tentar construir algo diferente. Então, eu sou muito grato, como eu disse no começo, à área de migrações e à chance que a DPU me deu de trabalhar desde o início da minha carreira com isso. Já fui professor, já trabalhei em tribunais, e nenhuma profissão me deu tanta felicidade quanto a de defensor público federal e esse trabalho com migrações. E é um desafio, a gente sabe que é um tema que é importante, eu brinco que é o pequeno grande tema, porque o Brasil tem menos de 1% da população migrante, mas essa população precisa de apoio, precisa ser visível. Ela não pode cair no esquecimento, não pode desaparecer nas agendas de políticas públicas. Então, esse é o trabalho. Ainda que muitas pessoas acham que é muita gente que está chegando aqui. Não, jamais. Que sempre tem aquele coisa que migrante que está chegando vai tirar o emprego dos brasileiros, que vai quitar vaga das escolas, e assim um monte. Jamais. E o que eu tento sempre falar em todos os espaços é que a migração é benéfica. Isso, todos os estudos mostram, a migração é benéfica para as comunidades de
acolhida, porque renova o mercado de trabalho, traz novas pessoas jovens. O Brasil precisa de pessoas mais jovens, assim como os países do norte global estão desesperadamente precisando, né, pela questão do envelhecimento da população local. É uma forma de aumentar o multilinguismo, já que o Brasil é um país que só fala português. Então, é muito benéfico. E também uma coisa que é óbvia, né? Principalmente o sul e o sudeste brasileiros surgem a partir de processos migratórios, seja da migração internacional, italiana, japonesa, coreana, dos países europeus, como da migração interna. Então, muitas pessoas vêm do sul, do nordeste. Eu sou um migrante nordestino em São Paulo e não sou exceção. Eu acho que eu sempre jogo para cima, mas eu arrisco dizer que metade de São Paulo é nordestina, porque todo mundo é nordestino. O metrô se construiu com o nordestino. Isso, as indústrias, o ABC paulista. Então, é fundamental ver a migração como algo natural, um fato da vida, um processo que é, ao mesmo tempo, de construção cultural, do mundo da produção, do mundo do trabalho, do mundo da educação. Então, a gente tem que estar preparado. E o que me preocupa muito é isso, é sempre evitar essa coisa do migrante como alguém excepcional. Chegou um afegão numa pequena cidade do interior de São Paulo, ou um venezuelano, o que fazer? Você trata como cidadão em igual condição ao cidadão brasileiro. Com a única diferença de que não pode votar, não pode ser votado. É tudo igual, direito ao trabalho, à saúde, à educação, assistência. As questões são de adaptação, que é mediação cultural, reconhecer determinadas questões de formação, reconhecer questões de vulnerabilidade, especialmente pessoas que vêm de situação de refúgio. Então, essa é a luta de sensibilizar, de dar visibilidade, de mostrar que a migração é um fato normal, que não é uma aberração e que é positiva para o Brasil. Exatamente. E outra coisa é que não olhar essas pessoas como coitadas. Não é extremo. Nem é como coitado, nem é terrorista. Nem é outra coisa. É um ente superior, todo supremo. Exatamente. É uma pessoa que chegou, que tem que se adaptar e se integrar nessa sociedade. Claro, e perceber que cada migrante tem sua individualidade. Eu não gosto muito quando trata. Eles usam haitianos, eles usam venezuelanos. O país Venezuela, o país Haiti, tem diversidades múltiplas dentro deles. E as comunidades são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, eu acho que... Como aqui dentro do Brasil. Como dentro do Brasil, né? O Brasil, você tem vários países dentro de... Eu como migrante interno em São Paulo, me sinto estranho. Eu me sinto deslocado em muitas ocasiões. É engraçado, muitas vezes eu pergunto para quem está do meu lado, eu digo assim, olha, tal coisa se diz como aqui, porque eu tenho medo de falar, porque eu não sei... Eu não sei como eu não sei como nem a palavra que se usa aqui em São Paulo, então imagina a pessoa migrante. A gente é um Google Tradutor 24/7, e é cansativo, Então, lidar com isso e fazer esse diálogo também com outros saberes, com outras organizações, é uma coisa muito, muito importante. Já que eu acho que a gente está falando sobre defensoria, o que é muito importante dizer, né? Existe uma tendência das comunidades migrantes mais organizadas em ver a DPU como se resolvesse tudo. E eu já disse que não resolve, né? Já disse que não resolve tudo. É que eu acho que também muitas instituições, tipo a Polícia Federal, manda para isso. Então a pessoa é o único que pode resolver tudo. Então, por exemplo, nós não trabalhamos com questões de empregabilidade, que são bem relevantes. Nós fazemos um serviço de assistência jurídica em casos individuais, seja na Polícia Federal, seja com ações judiciais, como eu disse, né, para dispensar documento, anular a expulsão, ajudamos com naturalização, com vistos, mas temos uma capacidade limitada. E a Defensoria Pública no Brasil, ela sofre muito com falta de investimento. Então, nós não temos DPU, por exemplo, em cidades como Bauru, Piracicaba, São José do Rio Preto, só para dar exemplo de cidades grandes do interior de São Paulo. Então, todo mundo teria que vir para cá. Não, o pior de tudo, a pessoa que mora nessas cidades, ela não pode ser atendida na DPU em São Paulo. Então, ela não tem defensoria pública, porque
Não tem, não. Está dentro do estado de São Paulo? Pois é, mas a defensoria é limitada, então É por município? é por município. Então, no site da DPU, que é www.dpu.def.br, A gente vai botar na lenda do episódio. pronto, aí você pode ver lá todas as cidades de São Paulo e do Brasil que tem defensoria, que tem DPU, né? Mas nós não estamos nem em metade dos lugares que tem Justiça Federal. Temos uma dificuldade muito grande de interiorização por falta de verbas. É uma dificuldade também, é uma coisa que muita gente pergunta, a sua função da DPU é só fazer essa parte de comunicação, de recomendações, de live, de ações coletivas? Não, essa parte eu faço de modo voluntário na DPU. Eu não estou recebendo a mais por isso, nada. Eu tenho meus casos individuais, assim como todos os defensores e as defensoras têm. Então, a gente trabalha muito numa coisa meio que de militância. E essa militância, ela é um compromisso que a gente tem, né? Mas é muito importante que haja um reforço da defensoria, que a DPU tenha mais investimentos para que a gente possa, por exemplo, fazer missões que são caras nas fronteiras, para que a gente possa ter atendimentos especializados em outros estados que não sejam só aqui na cidade de São Paulo, para que a gente possa qualificar melhor nossas equipes, ter funcionários, não trabalhar só com equipes de estagiários. Então, essa luta que a gente tem é constante para ter mais reconhecimento e ter mais orçamento, acima de tudo, né? Para que a gente possa ter, de fato, uma assistência em todo o país. Por que o verde é a cor da DPU? Por que a verde é a cor da DPU? Olha, é engraçado, né? Dizem, defensor tem sangue verde. Acabou virando um símbolo da defensoria. Eu confesso que eu não sei a origem, Tudo bem. mas eu fico super feliz de que... Eu acho porque é esperança. Talvez a esperança, talvez. Pois é. Porque a gente tem um colete da DPU, né? E eu fico super feliz. Uma vez eu estava em Pacaraima, né? A gente tem uma missão em Pacaraima, de atendimento a crianças e adolescentes que estão separados ou desacompanhados e precisam solicitar refúgio, requerer documentação. E uma vez uma senhora me disse, olha, eu fiquei tranquilo porque quando eu vi o colete verde, ele chaleco, né? Que chama. Porque eu sei que tem alguém para me defender. Então, se a pessoa associa o verde a alguém que possa defender, eu estou feliz porque, de fato, a DPU tá cumprindo seu papel. Totalmente, nossa. Interessante, né? É isso. Eu sempre vejo nos mutirões, aí chega a DPU com o colete verde, chega a Caritas com o colete vermelho, chega o IEM e a CNUR com o colete azul, sabe? Cada um tem uma cor. E é muito legal também, Carlos, Marifei, quem tá nos escutando, nos vendo, quando você vai num lugar que não tem DPU. Por exemplo, você vai fazer atendimento a migrantes em Corumbá. A gente fez um em 2018, gigante lá, com centenas de haitianos que não tinham, não estavam conseguindo solicitar refúgio na polícia e não conseguiam pegar ônibus. A gente vai lá, fala, faz uma interlocução com os atores. Acabou que a gente teve que, junto com a Missão Página, que estava como nossa parceira, pagar almoço para todo mundo, tirou do bolso, a gente fez uma vaquinha, conseguiu. Ou então, já tive experiência de ir para Assis Brasil, que é a fronteira Brasil-Peru, fazer negociação, mediação, um conflito dificílimo de um grupo de pessoas do Haiti que estava fechando a ponte, né? Porque não conseguia sair para o Peru. Então, a gente teve que sensibilizar as pessoas para fazer uma saída pacífica dessa ponte, para evitar uma reintegração de posse. Então, ir para esses lugares, mostrar a cara da DPU, ir lá de colete, ou então fazer atendimento, e aí não só de migrações, mas de aldeias indígenas, comunidades quilombolas, pessoas em situação de rua. Eu acho que é o mais gratificante da defensoria, sabe? Você sair da sala e ver a realidade, levar o conhecimento e ser identificado como alguém que está comprometido com direitos humanos. Isso é que eu acho mais bacana. Bom, e isso quer deixar importante, que não é, a DPU não só atende a população migrante, atende a toda a população. E aí também, eu sempre digo, dizem, já aconteceu um episódio engraçado, que eu cheguei, me disseram que estava tendo um problema com atendimento de migrações. E aí eu desci da minha sala, fui ver o que era,
e era uma senhora que estava reclamando porque tinha uns 50 pessoas do Senegal, me lembro bem, e ela falou assim, por que não diz logo que aqui não é mais Defensoria Pública da União, bota logo a bandeira do Senegal e diz que é Defensoria do Senegal. Podia ser qualquer outro país, mas naquele momento era um grupo de pessoas do Senegal. E aí eu disse, minha senhora, veja, essa daqui é a Defensoria do brasileiro, do senegalês, do haitiano, do venezuelano. Aqui não tem distinção, a gente está atendendo igual. A gente atende dentro das peculiaridades. Quando a pessoa é idosa, a gente tem peculiaridades. Quando a pessoa é migrante, tem outras. Quando a pessoa é indígena, tem outras. Então, a gente tem sempre que atender todo mundo. E é para brasileiros e para migrantes. Eu, como eu disse, acabei me especializando no atendimento a migrantes. Mas também participo de atividades com brasileiros e passei a minha vida toda também na DPU atendendo brasileiros. E a gente está aqui para atender todas e todos, não tem distinção. Eu acho que é da finalidade, dos focos quando a gente pensou em este projeto dos Sotaques do Mundo, é tentar quebrar um pouco o preconceito, informando, educando, né? Educando o brasileiro que acolhe e aquele imigrante refugiado que é acolhido, né? Porque também vai muito na dimensão de eu estou chegando, tem que me dar tudo. Eu estou chegando, não sei nada. Eu estou chegando, sempre vou ficar no mesmo lugar. Então, isso a gente tem que educar as duas partes, porque aquele que recebe também precisa ser educado e aquele que chega também precisa ser informado, né? Exatamente. E isso faz parte da nossa missão aqui, né? E quem assiste, quem escuta, quem vê, pode ser desde um estudante de direito até um conterrâneo nosso, que precisava entender sobre o que faz a DPU e tem aquele encaminhamento e sente medo de ir até lá porque pensando que é a mesma coisa que a Polícia Federal ou que não tem alguma coisa para ser resolvida ou sei lá, né? Mas muito obrigado, João. Muito, muito, muito obrigada. É isso, eu que agradeço. Você estava morrendo de vontade de vir aqui. Eu que agradeço. Eu tinha marcado várias vezes, mas... Obrigado, Marifim. Obrigado, Carlos. Não, tô sempre à disposição. A gente sabe. Só relembrando, né? Eu trabalho na DPU de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas a DPU está em todo o Brasil. Certo. E para acessar os serviços é bem fácil. Vai em dpu.def.br, dpu.def.br, e tem lá um mapa do Brasil com unidades. Sim. Você vai onde você mora, clica. Em geral, os serviços da DPU eles são por agendamento, por telefone ou pela internet. Você agenda e pode ir. E aí, se a pessoa tiver dificuldade, pode procurar diretamente o prédio dentro do horário lá. É atendido. A DPU atende apenas pessoas que estão em situação de necessidade econômica. Okay. Que hoje se considera pessoas que ganham menos de R$2.000, mas pode ser flexibilizado se a pessoa demonstra que tem dívidas, que tem gastos extraordinários, muitos filhos, enfim. Pessoas que estão se sentindo em necessidade econômica podem procurar a DPU. O caso é analisado sempre por uma defensora, por um defensor público federal, tem sempre equipes de apoio. E peço que também divulguem nas comunidades a existência desse serviço. Como eu disse, estamos em todos os estados, embora não em todas as cidades que precisariam. E é sempre um prazer para a Defensoria Pública da União, né, e para mim como defensor, poder contribuir, poder estar junto da causa migrante. E, mais uma vez, obrigado a vocês pelo convite. Não, a gente que agradece ter você aqui com nós. João, com todos os nossos convidados, a gente faz uma mini pesquisa. Tá certo, vamos lá. Vai. Então, a gente já percebeu, mas... não, mas é regra. É regra, né? Então, seu sotaque é de onde? Meu sotaque é da cidade do Recife, estado de Pernambuco. Eu sou recifense com muito orgulho. Dizem assim, você já virou meio paulista? Eu digo, não. Eu era 100% recifense e hoje sou 110% recifense. Eu amo São Paulo, eu gosto da cidade, mas meu coração, minhas raízes são de Recife, Pernambuco. Maravilhoso. Ele pode explicar a gente aquele assunto do galo. Sim. Que bal, diga aí. O galo do carnaval. O galo do carnaval, aquele galo é em homenagem ao galo da madrugada, que existe desde 1978, que é o maior bloco de carnaval do mundo, né? Então, são 2 milhões de pessoas
no mesmo bloco. Eu estive no Galo esse ano, amo o Galo, minha infância toda foi indo pro Galo, e amo o Carnaval do Recife, eu tenho uma paixão para além da migração, que é frevo. Gosto muito ouço frevo o tempo todo, gosto de ir para Olinda, para o Recife, para ouvir, para frevar, e recomendo o Carnaval de Olinda e do Recife para todos que nos escutam. Sou fulião, recifense, orgulhoso. Maravilhoso. João, a palavra mais bonita do português. Que não seja saudade. Que não seja saudade. Não, essa é outra. Perdão, não, pode ser. Pode. Mas a palavra mais bonita do português. Tem uma palavra que eu acho muito bonita, que é aconchego. Aconchego, que ela é muita coisa. É um ato, é se sentir bem, é proteger, é amar ao mesmo tempo. Acho que é aconchego. E a palavra que não tem tradução, que do português não tem tradução. Olha, que seja saudade. Que não seja saudade. Que não tem tradução, eu vou dizer uma, não do português, mas vou dizer do pernambuquês, que é do português também, que é pantim. Oi? Pantim. É um pouco manha, é um pouco dissimulação, é um pouco exagero, é um pouco preguiça. Pantim. Fica a tarefa. Pantim. A Carlos tem uma cearense que ele gosta muito. Que é fuleiragem. Fuleiragem é fácil. Fuleiragem é fácil. Mas paulistano Paulistano não entende fuleiragem. Porque mora em Fortaleza. Agora, sabe uma boa pra vocês? Eu falo muito aperreio. Aperreio é uma palavra que quer dizer nervosismo, angústia, passar por uma situação de aperreio, de pressão, sofrimento. Essa pessoa tá aperreada. E é uma palavra que é do português arcaico, que ficou no Nordeste. Aperreio vem de apereu, que é do espanhol, cercar alguém de perros, de cachorros. De perros. Sim. Aperrear alguém. Aperrear. Aperreio. Lánzale los perros. Sim. Lánzale los perros. Então, cercar alguém com cachorros. Então, aperreio é uma palavra que eu uso muito também. Nossa. E uma palavra que você já aprendeu em outra língua, em outro idioma. Palavra que eu já aprendi. Que você gosta. Que você gosta. Eu acho ótimo. Pronto, vocês são venezuelanos, vocês vão me explicar. Guaioio. Guaioio. Porque eu sempre... O guaioio eu achava que era o café. Mas me parece que é mais que o café, né? O guaioio é o café que a gente toma na tarde. Sim. Guaiolito. Um guaiolito é um café bem mais claro, bem mais doce, tá? Guaiojo também é tipo... Ai, como explicar? Aí não tem tradução. Tá vendo? Peguei vocês, ó. Tá vendo? Pantinho também não tem tradução. Mas é assim... o Carlos... Porque tem guaioio e tem guaiabo. Guaiabo. Guaiabo é outra coisa. Guaiabo é quando a pessoa tá... Assim, quando você tem o coração partido, sabe? Você termina com alguém, tá guaiabado. Tem guaiabo. Guaiabo. Em português, em pernambuquês, tem uma palavra muito boa que é uma cara triste, que é muxoxo. Fazer um muxoxo. E aqui não se usa, né? Fazer um muxoxo, mas... Apesar que a metade de São Paulo é nordestina, não se fala muito. Não se fala muxoxo. Tem tantos, é muito bom isso de vocabulário, principalmente convivendo com venezuelanos. Eu tive uma dificuldade no começo com chamo, porque Chamo. Ele chamo. O que é chamo? Não, chamo é a pessoa, é colega, né? Como falar aqui, mano. Llama aí o chamo que está allá. Chamo. Uchi é um chamo. Sim. Não é aqui? O chamito. É chamito. Chamita é criança. Sim. Chamo já é... E chamim? Chamim é neném. Era neném. Chamim. A gente Nossa, é muito... Eu vou pesquisar por quê. Vai. João, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Essa é a primeira de muitas aqui com nós. Ojalá. Ojalá que sim. Porque o assunto, o tema é muito amplo e cada vez mais vai chegar muitas dúvidas, mas também temos você para nos ajudar a explicar. Falar de direito e sotaque
é um prazer para mim. Pode chamar sempre, estou super feliz de estar aqui. Obrigado mesmo. Vamos fazer um mutirão, vamos anunciar que o João vai estar aqui com o mutirão da DPU. É um episódio. E os ouvintes vão mandar perguntas. E vão responder Boa. aqui. Boa. Uma live. É, na live. Combinado. É isso. João, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre. Falei, obrigado, pessoal. Gente, muito obrigado por mais um episódio de Sotaques do Mundo. Compartilha, curta e até uma próxima. Tchau, tchau. Oi?